Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Martin. Walter. Hoje mais uma vez nós vamos olhar para os eventos da atualidade. Por acaso você está bem desperto, Martin? Eu estou bem desperto, mas para algo diferente. Pois é, precisamos estar despertos mesmo. Então, para quem não sabe, o termo desperto se tornou famoso nos Estados Unidos agora. Só que lá eles usam o termo woke. Nosso Pai Celeste, muito obrigado. Muito obrigado por ter nos abençoado, por ter nos dado a oportunidade de conduzir essas discussões. E mais uma vez eu peço que tu, por favor, ilumines nossas mentes com o teu Espírito Santo, guie nossas mentes e esclareça todas as coisas que nós temos que transmitir aos que nos assistem. Em nome de Jesus. Amém. É curioso que eles tenham adotado essa palavra, woke, que em português significa desperto. Isso soa... Por que desperto? Isso soa como a era do iluminismo. É algo tão patético, chega a ser até mesmo ridículo. Só para mencionar, quando a era do iluminismo chegou, o ser humano foi exaltado, os pensamentos humanos. E a mesma coisa com isso de woke. E sabe, Martin, se você for à Bíblia, verá que ela diz que não há nada de novo debaixo do sol. Não. Sodoma e Gomorra também não eram woke? Exato. Os israelitas e a tribo de Benjamim também não eram woke? No fim das contas, sobraram apenas 600 deles. Apenas uma cidade não tinha participado do castigo de Benjamim. Pelo fato de haverem sobrado apenas 400 jovens, e eles precisaram roubar outras 200 para que a tribo não desaparecessem, não é mesmo? E quantas milhares e milhares de pessoas morreram para que esse problema fosse resolvido? Eu penso que estamos caminhando para uma terrível sacudidura. Exatamente, porque até mesmo Israel não conseguiu escapar dessas influências woke. Então significa que a igreja também não vai? Não vai sair da igreja também. Esse despertamento secular acaba se infiltrando na igreja. Sodoma e Gomorra não estavam fora da igreja? Exatamente, sim. Mas algumas pessoas, como Ló e sua família, estavam enfurnados ali naquelas cidades, de forma que a maior parte da família preferia morrer ali naquela cidade do que sair dela, ou das cidades. Mas mesmo dentro da igreja, parece que as coisas também não estavam muito bem. Veja, as filhas de Ló eram despertas. É mesmo. Elas tinham ideias bastante estranhas. Então, eventualmente, isso acabou infiltrando-se até mesmo na igreja. E quando os israelitas foram punir a tribo de Benjamim, primeiramente, o Senhor permitiu que os outros também fossem punidos. Milhares e milhares em Judá morreram, e nas outras tribos também, de forma que o Senhor os limpou daquela lacração toda, até se tornarem de uma mente. E é assim que deve acontecer na igreja. E, aliás, hoje não falaremos sobre a igreja. Hoje olharemos para Sodoma e Gomorra, vamos analisar o mundo. E daí nós vamos saber que se essas coisas começarem a se infiltrar dentro da igreja, então gritaremos, cuidado, Benjamim! Cuidado, Benjamim! E a tribo de Benjamim não queria entregar os criminosos, porque se identificavam com eles. É mesmo. Tomemos cuidado para não fazermos o mesmo. Parece que fomos um pouco tipológicos antes de iniciarmos o assunto, não é? Intitulamos o episódio de hoje de Grammys, Super Bowls, Políticas e Unidade Cristã. Tudo isso com o propósito de oscilar o pêndulo. Nós colocamos todas as palavras da moda aí, não é? Assim mesmo. E hoje em dia existe a verdadeira unidade cristã, e infelizmente também existe a falsa unidade cristã. Então é essa daí a qual a descrição se refere. Sem dúvida. Muito bem. O mundo está se tornando cada vez mais liberal. Não sei se dá para chamar isso aí de woke ou desperto,
mas é a mesma coisa. Trata-se da liberação da mentalidade do mundo. Bem, se você for olhar para uma parte dessa coisa de woke, as coisas de transgênero, LGBTQ, isso aí, o mundo das drogas, a promiscuidade e tudo mais, isso tudo faz parte disso aí, então obviamente faz parte. Eu acredito que os nossos ouvintes provavelmente já saibam, mas você estava bem envolvido nesse mundo aí. Antes de se tornar um nerd, não é? Você e sua esposa eram DJs nesses inferninhos que tocam músicas rave, com todo aquele ambiente de drogas, e não para só nas drogas. Esse caminho acaba levando para outras coisas também, não é? Seja questão de gênero ou transgênero. Uma hora a coisa fica tão confusa que já não resta mais definição de nada. A coisa é que tem uma coisa que hoje em dia a gente também ouve muito falar. É a palavra amor. Eles têm a tal da parada do amor. Todas essas coisas, especialmente o meio do dance eletrônico, sempre falam muito de amor, amor. Mas isso é, como nós já dissemos, a distorção do amor. Não é amor, é licenciosidade. Exato. Mas parece que você, Martin, foi um tição tirado do fogo. Na verdade, todos nós somos. Todos temos as nossas cicatrizes. Mas eu estou muito feliz que você esteja aqui hoje. Eu sou muito grato a Deus por Ele não ter desistido de mim. Eu também. Este artigo aqui diz que a cidade de Vancouver está embarcando num ousado experimento de descriminalização de drogas pesadas. Primeiro começou-se com a maconha, com os baseadinhos, e depois de descriminalizar isso, eles seguiram adiante com as piores. Todos os alucinógenos estão tornando-se legais. Afinal, Martin, nós estamos vivendo praticamente num metaverso. Então, por que não criar um metacorpo para ter essa realidade coexistindo com a realidade virtual? Mas eu também queria dizer aqui, sabe, de novo. Ok, não especialmente todas essas drogas pesadas, mas a maconha, por exemplo, de novo. Uma coisa que eu sempre disse que para mim, que eu vejo como sendo um problema, é quando as pessoas começam a usar a terminologia médica e todas essas coisas só para justificar o porquê que você pode sim pecar. Sim, para então, eles por exemplo, praticar pecado é medicinal. Exatamente, hoje em dia ou é medicinal ou faz bem para sua depressão. Como tomar um copo de vinho por dia, eles dizem que faz muito bem. Mas as evidências mostram justamente o contrário. Nos anos 50, alguns doutores falavam que fumar fazia bem para o pulmão. Exato. Aí está o problema. E parem para pensar a respeito de todas as drogas que foram legalizadas, como a cafeína, por exemplo, a teobromina, que é encontrada em chocolates. Todas essas drogas são legalizadas. São narcóticos. São narcóticos. Sim. Mas são apenas o primeiro passo. Depois eles vão avançando, avançando. E sabe de uma coisa? Se você eventualmente perguntar para qualquer uma dessas pessoas que eram viciadas em qualquer droga pesada... Eu não conheço ninguém, Martin. Bem, eu conheço alguma delas, mas de qualquer maneira, se você perguntar para elas, se vocês saírem delas, qual que é a primeira coisa que vocês vão fazer? Usar as drogas legais. Ou eles nem mesmo sabem que são viciados em cafeína, teobromina. Quando eu me tornei um adventista do sétimo dia e parei de beber bebidas alcoólicas, a primeira coisa que eu fiz foi pegar uma Coca-Cola. E eu, na época, nem percebi o porquê disso. Mas tem um motivo, é que cafeína, ela vicia. Mesmo que seja 1 ou 2 vezes por dia, se você não conseguir largar, significa que já é um vício. Você está completamente certo. Vamos ler o artigo. 4 anos depois de legalizar a maconha para fins recreativos, o Canadá vai mais uma vez exibir sua política progressista de droga em 31 de janeiro, quando entra em vigor uma lei que descriminaliza a posse de drogas pesadas para uso pessoal na Colômbia Britânica. A província não vai mais indiciar adultos maiores de 18 anos que forem pegos com menos de 2,5 gramas de drogas pesadas.
incluindo heroína, morfina, fentanil, etc. Martin, qual é o problema dessa gente? Isso aí é sinal dos tempos. Tudo aquilo que é inaceitável para a palavra de Deus está se tornando aceitável para a sociedade. É claro que, eventualmente, eles vão descartar a palavra de Deus. Na verdade, vão torná-la ilegal. Como fez o movimento LGBT. No Canadá, se você citar versos da Bíblia, você pode entrar em uma encrenca das grandes. Quando as pessoas me perguntam, qual é a sua opinião sobre essas coisas? Eu costumo responder, a minha opinião é a mesma de Deus? E eles perguntam então, e qual é a opinião de Deus? E eu digo, leia a Bíblia e descubra. É assim que eu acabo saindo pela tangente. Ao invés da punição, será oferecida a eles informações sobre programas sociais de tratamentos, se eles quiserem. O experimento vai durar 3 anos. Eu espero que, quando esse experimento acabar, o mundo já tenha acabado também. Eu também espero. Eu espero que sim. Eles estão seguindo um movimento semelhante que também foi realizado em Portugal. O primeiro país a descriminalizar as drogas pesadas em 2001, e o estado de Oregon, nos Estados Unidos, que o fez em 2020. Ainda assim, os turistas ficam chocados ao verem becos próximos às principais áreas de compras cheios de viciados em heroína. Eu estive na Colômbia Britânica muitas vezes já. Quando você caminha através lá na cidade de Vancouver, você vê agulhas por todo o chão. E eles ficam em lugares específicos, como pequenos monumentos onde podem sentar, e o chão fica repleto de agulhas. É uma coisa horrenda. Quando você cruza por essas pessoas, você vê na cara delas que elas estão vazias. O que te faz ponderar a respeito do vazio da humanidade? Por outro lado, Deus está oferecendo o convite para nos preencher. Mas isso aí não apenas esvazia a pessoa, mas a enche de sofrimento e a mata. É muito triste. E eles querem descriminalizar? Bem, é sinal dos tempos. Não dá nem para reclamar. Esse experimento vai durar 3 anos, mas eu espero de verdade que o próprio Senhor acabe com ele. Mas você também não acha que esse tipo de coisas aí também não podem causar isso do qual nós temos falado? Fazer esse pêndulo balançar mais ainda, de tal maneira que as pessoas queiram se livrar dessas coisas. Bem, há pais que virão os efeitos disso nos seus filhos. Alguns pais acabam até mesmo encorajando seus filhos, pois eles próprios são viciados. Ainda assim, existe um grande número que percebe que tem algo de errado com tudo isso. E, eventualmente, quando virem a destruição causada por essas coisas, essas pessoas dirão, chega. Eu acho que sim, porque se você for ouvir o que os religiosos, principalmente a direita religiosa, têm falado, esse é um dos motivos que tem motivado eles. Sim. Então Muito bem, vamos ver até onde isso vai. Não queremos fazer propaganda das coisas horríveis que o mundo está fazendo, mas como todos estão comentando, nós vamos comentar também. Vejamos o que aconteceu na premiação do Grammy. As performances que foram feitas ali foram elogiadas por muitos, receberam prêmios e congratulações. E tudo gira em torno do transgenerismo, porque assim isso fica popular. E é algo que realmente nos lembra do estado em que estamos hoje, que é exatamente o de Sodoma e Gomorra. Exato. A Bíblia, ela é tão exata quando ela diz como nos dias de Noé e nos dias de Ló. Eu acho que Levíticos e Deuteronômio e todos esses livros devem ser extremamente impopulares. Ah, sim. Ah, sim. Levíticos 18, 19, 20, 21. Se as pessoas fossem ler isso e comparar com o que ocorre no mundo,
eles veriam quem é quem. Mas vamos ver o que aconteceu lá no Grammy. A gente só vai mostrar um pouquinho, e então comentar a respeito. Naquela noite, eles ganharam o prêmio de melhor dupla popular com seu hit de sucesso, Profano. Enquanto recebia a premiação, Kim estava empolgada por fazer história por ser a primeira mulher transgênero a ganhar na categoria. O Sam gentilmente me pediu para aceitar essa premiação porque eu sou a primeira mulher transgênero a ganhar este prêmio. Kim estava dentro de uma jaula cercada de dançarinos com chicotes, enquanto Sam vestia uma roupa extravagante com chifres, enquanto cantava a canção. O público foi simplesmente a loucura. Bem, não precisamos mostrar mais. Não, é melhor não mostrar. Nós não queremos glorificá-los. Mas é curioso que eles estavam de vermelhos e usavam chifres. E então eles não têm problema nenhum em mostrar a origem satânica dos pensamentos deles. E lembre-se que a cerimônia do Grammy não tem restrição de idade. Então adultos e crianças assistem isso. E eu também fui ler alguns comentários sobre o Grammy, e especialmente comentários de pessoas que promovem isso aí. E algumas pessoas escreveram contra. Elas não acharam legal o quão abertamente satânico isso é. Mas as pessoas que são a favor disseram, mas por quê? Isso aí é somente arte. Isso não é arte. De acordo com as Escrituras, isso é uma abominação. Não vamos nem comentar a respeito de homem não poder usar aquilo que uma mulher usa, etc, etc. Mas é uma mentalidade. E nós temos dito consistentemente aqui que não fazemos parte de nenhum movimento. Nós somos observadores. Nós estamos só tentando ver em que direção essa coisa está indo. Sim. Não para ficar dissecando as coisas do porquê e onde e porquê errado, etc. Não é o propósito. E todas essas coisas estão de qualquer jeito na Bíblia mesmo. Estamos apenas observando essas coisas e dizendo para onde estamos rumando. Porque hoje tudo é tão descarado. É assim para criar uma animosidade. A Bíblia diz que os perversos fariam perversidades e que os demais ficariam enojadas. E essa divisão está se tornando ainda maior. Exato. Tem um atrito. Será que ela eventualmente vai terminar em uma ruptura? A Bíblia diz que sim. O rei do norte e o rei do sul irão finalmente entrar em um embate. Então, por um lado, temos aqueles que se posicionam a favor dessa cultura do despertamento. E, é claro, o presidente dos Estados Unidos está seguindo essa agenda do despertamento. E, do outro lado, você tem aqueles que se opõem a ela. O governador Ron DeSantis é um daqueles que se opõe publicamente a essa agenda. E a popularidade dele está explodindo. Na verdade, ele talvez esteja até se tornando um concorrente contra o Donald Trump. Poderia ser. Vamos ver aonde isso vai dar. Eu vejo o Trump tentando vários apelidos para ele, fazendo piadas sobre ele também. Mas faz tudo parte do jogo. Ah, sim. Eles estão fazendo isso lá em Davos. As elites estão se reunindo lá no Fórum Econômico Mundial e, basicamente, a visão deles deve ser a visão predominante. Para eles são todos serviçais, todos são camponeses. Eles querem forçar esse negócio da ESG, da energia limpa. Vemos também o Biden querendo acabar com o fogão a gás. Ele só pode estar de brincadeira. Nós precisamos de fogões a gás. Imagine só, vem um furacão, destrói tudo e você vai fazer o quê? Sem energia elétrica, como você vai fazer? Então, não dá para acabar com isso, mas é o que eles querem fazer. O objetivo deles é bem claro, eles querem enfraquecer a sociedade ocidental, enfraquecer os nossos princípios. E por trás de muito disso aí está o Partido Comunista Chinês, que está em conluio com essas elites. O Xi Jinping, ele não passa de uma marionete sendo usada por esse pessoal atrás da cortina. O caminho que eles querem trilhar é muito problemático. E eu já vou adiantando a essa gente que os planos deles jamais darão certo aqui no estado da Flórida. Então, Martin, para resumir tudo o que ele disse, para muitos,
esta aí parece ser a voz da razão, enquanto o outro lado parece ser a voz da insanidade. Sim. Certo? Dependendo de qual lado você esteja. Está, exatamente. Não estamos adotando nenhum deles. Não. É importante deixar isso claro de novo. Mas o interessante é que algumas dessas coisas são tão ridículas, como, por exemplo, banir os fogões a gás para salvar o clima. Isso é tão patético que qualquer pessoa pode ver isso. E eu me pergunto, como essas pessoas podem ser tão estúpidas? Bem, eu realmente preciso dizer mais uma coisa aqui. Eles querem até mesmo reduzir as doses de anestesia, porque agora isso também supostamente contribui como gás do efeito estufa. Então é melhor fazer cirurgia sem anestesia. Assim salvaremos o planeta. Para de reclamar, a gente só está tentando arrancar o seu dente. Pois é, afinal, na Idade Média as pessoas faziam assim, sem problemas nenhum, não é? Então por que eles querem fazer coisas tão ridículas? Coisas que deixam na cara que eles estão errados. É porque é um jogo, é uma agenda. Eu me pergunto se eles não estão sentados agora mesmo, pensando em como irritar as pessoas ainda mais. Veja, eu estava pensando nisso, porque o problema é que eu tenho certeza que muitas pessoas que fazem parte desse jogo nem mesmo sabem que elas estão fazendo parte. É um jogo tão bem feito que alguns nem percebem. Elas nem sabem, e você não pode esquecer que quem que está por trás de todo esse absurdo? É o próprio Satanás. Exatamente. Ele e seus asseclas, os jesuítas e todos os seus cavaleiros de Malta. Então existe esse conflito. Temos os ultraliberais fazendo essas coisas e, do outro lado, os conservadores reclamando delas. Outro grande jogador desse jogo é, naturalmente, a Disney. Devemos nos lembrar que a Disney foi fundada por Walt Disney. É por isso que ela tem esse nome. E ele era um maçom de 33º grau. Alguns dizem que o congelaram em criogenia porque ele queria ser ressuscitado uma vez que a tecnologia avançasse. Bem, eu acho que se a história for verdade, ele vai ficar no gelo por muito tempo. Talvez por mais 1000 anos, não é? Sim, aí então vai ter uma ressurreição para ele. Aí sim ele será ressuscitado. Mas a questão é que eles têm uma agenda. E ao vermos as mensagens subliminares da Disney, vemos que algumas delas são horrendas. Tem de tudo. Há mensagens subliminares de pedofilias e todo tipo de abominação dessa agenda está lá bem escondidinha. O New York Post diz que agora a Disney tem que enfrentar um novo xerife na cidade. É o governador da Flórida, Ron DeSantis. Ele diz que vai cuidar da Disney. Ele vai pôr ela na parede, vai mostrar como que se faz. Não vai tolerar as lacrações dela. Isso, naturalmente, não será controlado pelo estado da Flórida. Então, a Disney World, que é na Flórida, e a Disneyland, que é na Califórnia, e, é claro, esses outros Disney World espalhados pelo mundo também, os parques dela não poderão mais ser autogovernados. Sim, porque essa é uma característica da Disneylândia na Flórida. Eles têm o próprio governo e as próprias regras deles, em sistema de impostos. Sim, ela ficou extremamente poderosa. É o que disse DeSantis em uma coletiva de imprensa em Ocala na quarta-feira. Tem um novo xerife na cidade, e é assim que vai ser. Vamos pegar a Disney. Vamos mostrar para ela. É isso que ele está dizendo. E as pessoas estão aplaudindo. Isso tudo é muito interessante. DeSantis tem mirado na Disney por meses depois que executivos da empresa criticaram publicamente a aprovação da lei que ficou conhecida como Não Diga Gay. Se você analisar, Martin, o senhor Disney era maçom de 33º grau. Essas pessoas têm informações privilegiadas da agenda maçônica. Sim. Ordo ab Chaos. Criar ordem a partir do caos. Acontece que o outro lado, o conservador, também tem maçons. Alguns deles também são membros da Caveira e Ossos. E tem havido muita conversa na internet sobre aonde se encaixa o DeSantis. Tem um artigo aqui da Capitalist dizendo o seguinte: seria Ron DeSantis um membro da Caveira e Ossos? Seria ele anti-vacina? Seria a Flórida um estado não incentivador da vacina?
Estas são algumas perguntas. O Capitalist confirmou através de fontes bem posicionadas que o DeSantis não é membro da Caveiras e Ossos. Mas isso é apenas especulação. Com certeza. Alguns dizem que ele pertence a sociedades católicas, outros que ele pertence a outras sociedades, e já estou ouvindo alguns gritarem, conspirador, conspirador! Mas se esse homem está nesse nível do governo, ele provavelmente está associado a algo. Em algum lugar. A fonte provavelmente se referia à membresia de DeSantis na Sociedade Elmo, da Universidade de Yale, na qual a Wikipedia descreve como a sociedade secreta aberta. Ou seja, ele é parte de alguma sociedade secreta. E essa sociedade Saint Elmo também é ligada com uma outra sociedade secreta que tem a Cruz de Malta. E eles também... São todas ligadas. Eles geralmente são membros de mais de uma sociedade, em diferentes escalões, onde 8 homens e 8 mulheres são selecionados a cada ano, baseado em seu grau escolar, sua seriedade de propósito, maturidade, individualidade e outras conquistas na universidade. O nome de DeSantis é até mesmo listado na página da Wikipedia como um dos membros notáveis. Então, a membresia dele na Sociedade São Elmo não é um grande segredo. Portanto, ele pertence a uma sociedade. Sim, mas o que é interessante é que depois que esse artigo foi publicado, se você atualmente tentar procurar pelo nome dele na Wikipedia, na seção de membros notáveis da sociedade, você não vai achar. E tem um bom número de pessoas que está indignada por causa disso. E tem vídeos por aí que você pode assistir e ver que as pessoas... Elas conseguem verificar essa informação. Eles estão tentando criar uma imagem limpa para ele. Agora, o problema que eu tenho com isso é que, por exemplo, as pessoas podem mudar, não pode? E nós sempre temos que dar às pessoas o benefício da dúvida. Mas se isso for... Por exemplo, olhemos para o Guilherme Miller. Ele foi um maçom. Mas ele abdicou da maçonaria Porque antes. ele entendeu certas coisas. Sim, e nós temos a prova disso para mostrar. Então, em vez de simplesmente tirar o nome dele da página na Wikipedia, por que não defender ele? Correto? Agora, veja que interessante. O Guilherme Miller, ele era sim um maçom, mas ele renunciou à sua membresia e abandonou a sociedade. Por outro lado, Joseph Smith, o profeta dos Mormons, fez exatamente o oposto. Ele se gabava de ser um maçom de alto nível. Então, temos todas essas coisas interessantes, mas Martin, veja as universidades. Essas coisas geralmente são associadas a universidades. Antigamente, as universidades costumavam ser extensões da igreja. Sim. Elas eram, na verdade, seminários teológicos, em certos sentidos, e então se tornaram instituições de ensino. E quando os jesuítas tentaram destruir a reforma protestante, que, aliás, eles fizeram muito bem, eles começaram esse programa de aprendizado contra aprendizado e se infiltraram em todas as universidades do mundo. Então, em certo sentido, a agenda jesuíta controla virtualmente todas as universidades. Sim, e também o currículo escolar. Tudo. E nelas você tem essa doutrina de aprendizado que exclui a Bíblia. Elas não permitem nada religioso divino. Exceto em Georgetown. Lá você tem que estudar a Bíblia da maneira jesuíta. E a Georgetown, obviamente, é o berço da elite governamental americana. Se você quer uma alta posição no governo, é uma boa ideia estudar em Georgetown e ser educado pelos inimigos de Deus e dos homens, os jesuítas. E até mesmo os líderes médicos. Aqueles que querem estar numa posição de poder dizer o que você pode ou não pode usar, como o Dr. Fauci, por exemplo. Sim, como o Dr. Fauci. Ainda bem que ele se aposentou. Quem será o substituto jesuíta dele? Apenas por curiosidade. Mas, mesmo assim, então essas instituições de ensino te iniciam nesse processo. E elas analisam quais pessoas
podem beneficiar a causa delas, para que possam atraí-las. Até mesmo eu, quando estava na universidade, fui convidado a fazer parte de certas sociedades, mas eu era tão quadradão que eu nem cheguei a me encaixar em nenhuma delas. Sendo assim, eu nunca me uni a nenhuma dessas sociedades. E eu digo isso, felizmente. Mas uma coisa que me irritava muito na universidade era ver aqueles novatos que acabavam de chegar e passavam por você assim. Eram promovidos para os cargos mais altos, sem fazer praticamente nada. Não havia nada que justificasse a ascensão deles. E isso me irritava muito, porque nunca acontecia comigo. Certa vez eu fui à liderança e perguntei a eles: desculpe, mas eu não entendo por que essa pessoa que acabou de chegar aqui, ela acabou de se associar ao nosso departamento, ela acabou de receber o PhD dela. Por que essa pessoa já tornou-se um professor se não tem nem aluno de pós-graduação? O que está acontecendo? Será que tem alguma coisa que eu não percebi ainda? Porque eu ainda estou preso aqui nessa posição? E eles me disseram: bem, não há cargos disponíveis para você no momento. Desculpe. E isso me chateou. Então eu recebi uma oferta de uma outra universidade, uma grande universidade na África do Sul. E eu fui até lá e disse: o que vocês me oferecem? E eles tinham que me encaixar em algum lugar, não é? Mas depois eu voltei à minha universidade e disse: vocês me disseram que não tinha como eu crescer. Ao mesmo tempo, promoviam esses novatos apenas porque eram membros dessas sociedades. Eu então coloquei minha demissão na mesa e disse: adeus. Ora, o que aconteceu? Eu expliquei que havia sido chamado por outra universidade e um dia eu fui promovido. Abriu uma vaga. De repente surgiu uma oportunidade. Então, se você não pertence às sociedades, você tem que penar muito para chegar a algum lugar neste mundo. Mas, seja como for, será que ele é membro ou que não era? Eu não sei. Isso não importa. Vamos ver ao que isso leva. Vejamos onde isso vai. Sabe, Martin, em política você tem a área preta, a branca e a área cinza. Parece que alguns políticos pulam de um lado da cerca para o outro. E o Lindsey Graham parece ser um deles. Algumas pessoas o criticam dizendo que ele apoia a agenda woke, ou que ele não apoia necessariamente, mas que ele apoia a agenda do Biden, ou até mesmo a agenda comunista. Já outros dizem o contrário. Algumas apoiam as ações dele, outros não apoiam. Então, o debate está acontecendo. Está aí, constantemente borbulhando. Veja só esse vídeo. A guerra lá no Oriente está quase como nos moldes da Primeira Guerra Mundial. Na minha opinião, a única maneira de vencer os russos é dar tanques aos ucranianos. Nós também cremos que foguetes de longo alcance possam ajudar a frear a contraofensiva que está se formando por lá. O objetivo é expulsar os russos por meio da ajuda militar ao exército ucraniano. Temos que dar a eles as armas para vencerem os russos no campo de batalha. Muitas pessoas dizem gostarem das políticas do Trump. Mas eu digo que sem Donald Trump não há políticas do Trump. Eu estive lá. Vivemos num mundo perigoso hoje. É verdade que podemos dizer que há muitas pessoas de talento no Partido Republicano, mas há apenas um Donald Trump. A incompetência e fraqueza do Joe Biden nos levou ao limiar de uma guerra nuclear. Hoje ele está fazendo exatamente o que há pouco tempo atrás disse que daria numa guerra nuclear. Ele decidiu enviar tanques americanos. Já passou da hora de todos os partidos envolvidos buscarem uma solução pacífica a esta guerra, antes que se torne uma catástrofe horrível, antes que saia do controle e acabe nos levando de fato à Terceira Guerra Mundial. Esta sim seria uma guerra como nenhuma outra, pois seria uma guerra nuclear.
Martin, será que estamos caminhando para a paz e segurança? Sim, e daí destruição repentina. E então repentina destruição. Então, em algum ponto, deve haver esse discurso de paz, que não é a verdadeira paz, já que ela levará à destruição. Porque toda essa guerra, nós poderíamos sentar aqui durante mais uma sessão e somente falar dessa guerra. A lógica por detrás dela. Absolutamente não tem nenhuma lógica. Eles querem enviar esses tanques, só que demora 42 semanas para se treinar alguém para aprender a usar esse tipo de tanque. Aparentemente, eles estão sendo treinados lá na Polônia para usarem os tanques. E daí, eventualmente, que nem eu ouvi uma outra pessoa dizendo, ou um outro general ou coronel, para cada hora que o tanque está funcionando, você precisa de 2 horas de manutenção. Será que eles vão enviar também os soldados para fazerem manutenção, ou será que vai ter um monte de tanque quebrado? Eles dizem que vão mandar 40 tanques. Ora, será que 40 tanques fará tanta diferença assim? Isso tudo é um grande esquema. Eu também escutei dizer que esses estranhos objetos não identificados recentemente são uma distração para que o mundo foque no que está acontecendo lá no outro lado, na China, etc. Enquanto do outro lado, eles continuam com os esquemas deles. E quantas vezes eles já não fizeram isso antes? Eles gostam de criar coletivas de imprensa lá na Casa Branca para informar de qual cor era o balão, que tipo de gás tinha nele, e todo mundo fica assistindo e interessado. Enquanto do outro lado eles estão lá mexendo os pauzinhos. Temos que observar. Eu fiquei até assustado de que um desses objetos que eles abateram poderia ser a Estação Espacial Internacional. Isso seria algo grande? Isso teria sido uma catástrofe. Bem, eles já explodiram aquele gasoduto aquático, não é? Eu não me espantaria se explodissem outras coisas também. Mas tem uma agenda. E para onde está indo essa agenda? Então tem esse argumento de que a administração Biden está fermentando essa guerra. Ao dar todo esse armamento, a Inglaterra também está considerando dar ou não aeronaves. Temos o Donald Trump dizendo que deveríamos ser amigos da Rússia, que deveríamos trabalhar juntos com ela para termos paz. Paz e segurança. Então veja, eventualmente o pêndulo vai ter que oscilar na direção da paz. Mas por ser uma paz baseada em uma falsa premissa, ela vai acabar levando à repentina destruição. E, mais uma vez, eu acho que nós já mostramos isso faz um bom tempo. Quem é que tem que ser, digamos, o pai da besta? É aí que tudo... Um pai da paz, Sim. né? Será que vai ser o Trump ou o DeSantis? Talvez até mesmo o Pence. Ou talvez até mesmo uma mulher. Bem, quem quer que for vai responder ao outro pai. São todos submissos ao homem que veste aquele manto branco, certo? Papa Francisco diz que esporte é uma metáfora da vida. Veja, nós estamos tratando de várias coisas que estão acontecendo no mundo. Estamos olhando para a direita, para a esquerda, para a cultura lacradora, para a guerra. Estamos vendo as distrações. As ferramentas que eles usam. As ferramentas de distração que mantêm as pessoas ocupadas, para manter a agenda bem diante dos olhos delas. Então, se as pessoas têm que praticar esporte, tem que ser um esporte lacrador. Eles vão vestir camisetas apoiando LGBTQ+, ou não. Você vai se ajoelhar na hora do hino nacional ou não. E por aí vai, etc, etc. Então, o público tem que ver essa lacração toda. Você tem que ter, como nós já dissemos antes, o rei do sul fazendo pressão contra o rei do norte. Muito bem, o Papa Francisco diz que esportes é uma metáfora da vida. O que é que diz o Espírito de Profecia? Que deveríamos arar os campos de futebol e plantar batatas neles, não é? Mas isso choca muito as pessoas.
Isso é completamente oposto do que o mundo te diz sobre os esportes. As pessoas querem um meio termo, É. especialmente dentro da igreja. A maioria quer ficar em cima do muro nessa questão. Eles não querem ficar ao lado das Escrituras. Elas querem jogar. Querem performar o épico de Gilgamesh. Levar a bola até o buraco ou até a rede, que representa a vitória do Deus Sol sobre os seus inimigos, que é a vitória de Lúcifer sobre Cristo. As pessoas sequer sabem dessa história. Muito bem. O Santo Padre... Gente, isso é muita blasfêmia. Eu detesto ler isso. Disse aos presentes que quando eles viajavam para campeonatos, eles estavam intimados a testemunhar de seus laços com a Santa Sé. Não é interessante que todas essas mega empresas de esporte pertencem, em sua grande maioria, aos Cavaleiros de Malta e organizações católicas? Sim, é. É uma agenda católica. É uma agenda luciferiana. Até mesmo aqueles com quem nos simpatizamos, como Djokovic, por exemplo. Eu tenho grande simpatia pela causa dele. Ele fez muitas coisas que eu disse, é isso aí, você está fazendo muito bem. Não permita que ninguém coloque nada em seu corpo de maneira forçada. Não consinta com a coerção dos outros. Eu fico do lado dele nessa questão, mas o problema é que eles sempre introduzem um lado religioso também. Veja só, sem querer criticar ninguém, qualquer uma dessas pessoas que nós já mostramos e vamos mostrar, qualquer uma delas podem ser obedientes a Deus, e elas também podem, provavelmente, se quiserem, ter um grande papel no final na proclamação do alto clamor. Sim, pois quando compreenderem a questão, pode ser que já estejam na metade do caminho, ou que poderia ser uma vantagem. Temos aqui um vídeo que foi compilado por este canal de Remnant. Vamos dar uma olhada em algumas dessas questões. Bill Gates estava presente ali no estádio. Quando Djokovic ganhou o aberto, Bill Gates teve que encarar o cara cristão que lutou contra os anticristãos e ganhou a sua liberdade. Eu quero parabenizar a todos que celebraram o Natal no dia 7 de janeiro. Parabenizar a todos os cristãos ortodoxos. Eu desejo a eles paz, amor. E o que Novak Djokovic está fazendo agora é o que o mundo está precisando ver desesperadamente. Você entende? Eu não estou dizendo que ele deveria liderar o nosso movimento, mas estou falando sobre uma figura pública que está dando o exemplo de como nós podemos sair desse pesadelo. Djokovic disse que, antes de ser um atleta, ele é um cristão ortodoxo. Esse ano produziu os maiores zombadores do cristianismo de toda a história. Tem o Baby, que tirou sarro da morte de Jesus na cruz. Kendrick Lamar, que ofendeu os cristãos de todo o planeta ao se apresentar com uma coroa de espinhos cravejada de diamantes. É isso aí. Quando o jogador número 1 de tênis do mundo vai a público dizer que, primeiramente, ele é cristão. Harrison Butker joga para os chefes do Kansas City. Como uma estrela do esporte, ele vive o sonho que muitos desejam viver. Mas após os treinos, ele se torna alguém que você não esperaria. Ele veste o seu uniforme e serve em uma missa latina. Por que você pratica a missa latina? Primeiramente, por causa da reverência à Eucaristia. Na missa latina, você recebe a hóstia em sua língua e há uma forte compreensão do santuário, uma forte compreensão do altar. Você entende que há um sacrifício acontecendo ali. Há muitos jovens que estão entendendo a beleza e a importância da missa latina, que é o fundamento da fé católica. Esse mundo precisa desesperadamente de heróis. Heróis? Precisamos de pessoas que fiquem firmes pela fé cristã. Precisamos de heróis cristãos que lutem. Você acha que o pêndulo está oscilando?
Eu realmente acredito que sim. O plano é fazer com que o mundo vá de mal a pior, para então finalmente mudar a direção do pêndulo para os valores cristãos, as normas cristãs. O mundo precisa desses heróis. Agora, veja uma coisa. Nós queremos o bem dessas pessoas. É isso. Queremos o bem delas. Com certeza, com certeza. O meu desejo é que elas possam compreender esse conflito, possam compreender a natureza desse conflito entre Cristo e Satanás. As pessoas são enganadas. Estão mesmo. O grande sacrifício da cruz, Martin, foi reduzido a um mero pedaço de pão. O pão é simplesmente uma lembrança do grande sacrifício da cruz. Mas eles ensinam que esse pão é o caminho da salvação em si mesmo. Essa é uma distorção horrenda da verdade. E eles prendem as pessoas nisso. Sim, eles estão, porque estão sendo sinceros no que estão fazendo. Mas elas estão sinceramente enganadas. Eu Sim. queria que o mundo conseguisse entender isso. Eu queria que nós pudéssemos acordar essas pessoas. Sim. Mas isso aí está arrumando para uma direção. Nos levará à paz e depois à destruição. É mesmo. E isso é dentro da Igreja Católica o que nós mostramos amplamente. Na verdade, está tendo uma grande batalha dentro da Igreja Católica, do Rei do Sul, de um lado, porque o secularismo liberal, de um lado, está fazendo pressão contra o lado mais conservador. E esse conflito vai crescer até que os conservadores digam: basta, já chega, tanto politicamente como religiosamente, tudo isso junto. Então, precisa haver essa pressão por parte da esquerda, para que assim haja a reação da direita. E a Bíblia nos diz qual lado vai ganhar essa disputa. Esse é um artigo interessante da BBC. O moderador Kirk se une ao Papa em uma peregrinação histórica até o Sudão do Sul. Kirk significa igreja nos países escoceses. O moderador da Igreja da Escócia descreveu a sua peregrinação histórica com o Papa ao Sudão do Sul como um sinal de unidade cristã. O Dr. Greenshields disse à BBC Escócia: essa é a primeira vez desde a Reforma Protestante, que já tem mais de 500 anos, que já se reuniram essas três tradições muito distintas para fazer algo desse tipo. É um sinal de unidade cristã. A Igreja da Escócia é presbiteriana, é calvinista. A Igreja da Inglaterra são os anglicanos, que é um movimento protestante que acabou voltando para os braços de Roma, através do movimento de Oxford. E, finalmente, temos o próprio Papa. Então, Martin, isso é uma grande catástrofe, essa unidade que está acontecendo com as igrejas. Eventualmente, isso acabará levando à implementação da marca da besta. Outro artigo. O Papa e líderes protestantes denunciam leis anti-gay. Então, isso aí está fermentando. De um lado você tem os liberais e do outro você tem os conservadores, os católicos conservadores. O Papa Francisco e os líderes das igrejas protestantes da Inglaterra e Escócia denunciaram a criminalização da homossexualidade. Seus comentários foram apoiados pelo arcebispo de Canterbury e o moderador da Igreja da Escócia. Então estão todos unidos empurrando uma agenda. E nós estamos aqui, só observando esse pessoal jogar o jogo deles. Isso é como se eles estivessem de propósito agitando. Eles estão alimentando o fogo. Mas a lacração não para por aí. Igreja da Inglaterra vota para oferecer bênçãos a casais do mesmo sexo. Mas o Papa não vai tão longe a ponto de dizer que a Igreja Católica fará o mesmo. No entanto, ele diz que não deveria haver leis anti-gays. E também que os governos seculares deste mundo, o sistema judiciário, deve aprovar os casamentos gays. Essa é a abordagem dele. Então faça no mundo, mas não faz aqui na igreja. Martin,
Martin, será que está tudo bem se você apoiar que o mundo faça isso, mas que não seja feito na sua igreja? Isso não é apoiar o pecado do mesmo jeito? Tá tudo bem. Durante a semana eu posso roubar um pouco, fazer um pouco dessas coisas. Mas no sábado ou no dia que for na igreja, então eu não faço essas coisas. É melhor você chamar isso de domingo, primeiro dia da semana. Do contrário, você me deixa nervoso. Sim, eu quero dizer. O arcebispo de Canterbury, Justin Welby, e o arcebispo de York, Stephen Cottrell, disseram em uma declaração: foi um longo caminho até chegarmos aqui. Pela primeira vez, a Igreja da Inglaterra irá publicamente, sem reservas e alegremente, dar boas-vindas a casais do mesmo sexo na igreja. É interessante a maneira como eles votaram isso, Martin. Porque, com relação à liderança, os bispos, etc., eles foram quase unânimes, não unânimes, mas quase, para dizer, sim, vamos fazer isso. Com relação ao clero, essa mudança ganhou por uma pequena diferença. Já com relação aos membros da igreja, a diferença foi ainda menor, com relação ao grupo que aprovou essa mudança. Então, a igreja está dividida. Tudo o que posso dizer àqueles que não estão felizes com essa decisão é: saia disso aí. Exato. Sai dela, povo meu, para que não participem dos pecados dela. E além de tudo isso aí, Martin, ainda tem a questão do aborto. A administração atual está dizendo: somos a favor do aborto. E aí você tem aqueles que são contra o aborto. Há um enorme debate. E todos esses debates, sejam o do esporte ou na comunidade LGBTQ, ou seja, sobre o aborto, todos eles acontecem à vista do público. Então, essa disputa está fermentando, fervendo. E nós precisamos nos perguntar o porquê disso e para onde isso está nos levando. Esse é o verdadeiro X da questão. Exato. Os bispos católicos estão exigindo que o dinheiro de impostos não financie o aborto. Já o governo diz que deveria financiar. Os bispos estão reclamando, dizendo como os campeões do aborto estão sendo honrados, recebendo todas as honras, ao mesmo tempo que os métodos utilizados por eles são tão terrivelmente grotescos. Vamos dar uma olhada nisso. Vamos lá. Os bispos católicos estão exigindo que o dinheiro de impostos pare de financiar abortos? Não, nem todos estão pedindo isso. Nem o próprio Papa está pedindo isso. O Papa Francisco disse: eles dizem que essa pessoa pensa muito diferente de nós. É verdade, mas não tem problema. Nós temos que olhar para a pessoa, para aquilo que ela faz. Sério mesmo? E o que essa mulher fez? Antes de ser legalizado, ela inventou um aparato de sucção, através do qual ela pessoalmente exterminava milhares de bebês na Itália, antes mesmo de tornar-se a campeã da luta pelo aborto, sem contar do divórcio legal, das drogas legais, etc. E aí está o Francisco se encontrando com ela. Para que isso? Para presentear Emma Bonino com o Prêmio Fred Cooney, temos hoje conosco o cofundador do grupo de crise internacional, George Soros. É isso aí, gente. George Soros, Francisco. Gente pró-aborto, grande, pequena. E você vai culpar o Joe Biden por dizer que talvez o Papa não seja contra o aborto? Só porque o Papa falou aquele negócio lá de contratar um assassino? Você vai culpar o Joe Rogan? Vai culpar o Trump? Por, de repente, ter pego leve com a questão dos gays? Enquanto que o próprio Papa pegou leve em relação a isso, e cada vez mais leve. Então, existe uma agenda muito séria sendo posta em prática. E você percebe como as pessoas estão escolhendo um lado, eles pegam o movimento e vestem a camisa deles. Eles escolhem um lado ou o outro.
Mas eles não conseguem enxergar para onde isso está caminhando. Todo mundo vai escolher um lado, mas eventualmente o atrito vai ser tão sério que pode até ter guerra civil. E então, finalmente, eles dirão, chega, isso não vai mais para frente. E aí eles introduzirão leis draconianas para parar aquilo que eles chamam de lacração. E dentro dessas leis, haverá outras leis misturadas ali no meio, que levarão o mundo à destruição. Mas até onde eles estão indo? Temos aí um artigo da News que diz: legisladores utilizam broches do Estado da União, mostrando seu apoio a diversas causas, e uma delas era a do aborto. E é até curioso que o O da palavra aborto tem um coraçãozinho ali no meio. Martin, nós vivemos em tempos bíblicos. Vivemos numa época em que Moloque está sendo exaltado diante do mundo. Mas veja, ao dizer isso, eu não estou adotando um lado, tá? Eu estou de longe, só observando. Sim, mas não significa que nós reconhecemos que qualquer coisa dessas aí seja boa. Não tem jeito de... Tipo, o que se passa na cabeça de alguém que ama aborto? Com certeza, isso está muito errado. Muito mesmo. Mas isso aí faz parte do plano, pois o que eles querem é que você fique horrorizado mesmo, pois é isso que fará o pêndulo mudar de lado. Exatamente, é assim mesmo. Então, como que você tem que olhar para tudo isso? Você tem que olhar para isso da maneira que Deus olha. Com dor no coração por essas pessoas estarem perdidas e tão longe. Mas, Martin, será que o lado conservador também não está perdido? Isso é verdade. Essa é a parte triste da coisa. O que é que pode salvar essas pessoas? As 3 mensagens angélicas devem ser proclamadas para abrir os olhos delas. Se elas optarem por abraçar a verdade, elas poderão finalmente saírem de Babilônia e não participar dos pecados dela, estejam eles na esquerda ou estejam eles na direita. O senador democrata Ed Markey, de Massachusetts, usou um broche com a palavra aborto escrito em letras maiúsculas. Eu estou usando o meu broche do aborto para o discurso do Estado da União, disse Markey em seu Twitter. O aborto é um cuidado médico essencial e precisamos legalizar esse direito. Isso aí é para chamar a atenção do público, para fermentar o debate. Outro artigo, trabalhador da caridade cristã, corre o risco de ser preso e multado depois de dizer que deixaria o estilo de vida LGBT? Agora é proibido mudar seu estilo de vida e informar as pessoas sobre isso? Eles tornaram um crime você ir e contar para qualquer pessoa que você deixou esse estilo de vida, mas você pode ir para escolas e convencer pessoas a se juntarem a esse estilo de vida. Exatamente. E no Reino Unido e em outros países, é ilegal praticar o que eles chamam de proselitismo. Em outras palavras, você não pode tentar convencer ninguém de que o estilo de vida delas é errado. Então, se a pessoa vive em Sodoma, deixe ela lá. Matthew Gretsch, 33 anos, corre o risco de ser multado e preso ao ser acusado de tentar converter as pessoas ao explicar em uma mídia local, no último ano, como ele abandonou o homossexualismo ao passar a acreditar que isso era errado. Eu fiquei surpreso quando a polícia ligou para mim num domingo de manhã, me intimando a comparecer ao tribunal no dia 3 de fevereiro. Ele disse que depois que ativistas LGBT que têm ligações com o governo maltês, junto ao movimento dos direitos gays de Malta, o denunciaram à polícia por causa da entrevista, ele poderá ter que pagar 5.000 euros em multa ou 5 meses na prisão, caso seja condenado de violar o artigo 3 do Ato de Afirmação de Orientação Sexual, Gênero e Expressão de Gênero de Malta, o que torna ilegal a qualquer pessoa propagar práticas de conversão. Bem, faz todo sentido que isso esteja acontecendo em Malta. Eu estava pensando exatamente na mesma coisa. Aonde ficam os cavaleiros de Malta, não é? Todos eles. E sobre aquele sermão que você fez
Na verdade, uma série inteira de Creta a Malta. De Creta a Malta. Talvez seria uma boa ideia que todo mundo fosse e reassistisse essas séries. Eu vou deixar aí na descrição. Você vai pôr o link? Sim, e agora eu lembrei que o pessoal do canal Little Light Studios, de novo, bem, nós sempre falamos deles, mas é que eles fazem um trabalho tão incrível. Eles fizeram um documentário interessantíssimo sobre esportes. Então vou deixar na descrição também para as pessoas poderem assistir, porque a gente estava falando de esportes hoje. Esse documentário é espetacular. Foi muito bem feito. Eu tiro o meu chapéu para eles. Muito bom mesmo. Sabe, eu só quero mencionar que eles mencionaram lá que esporte pode ser uma religião. É uma religião. É mesmo. No documentário, eles mostram para onde o esporte leva e a paixão que ele cria. Eu recomendo a todos que assistam esse documentário do Little Light Studios, porque é excelente. Então, é interessante, Martin, como esse debate está aquecido. Qualquer um dentro dos círculos católicos que vai à missa e reza o rosário é agora considerado antiliberal. É como uma caça às bruxas. E agora eles estão sendo até mesmo rotulados de extremistas. E, de novo, não que nós estejamos promovendo isso, mas isso serve para mostrar essa pressão secular que o Rei do Sul faz. Pare para pensar. O que é que isso está criando? Existem protestantes que acham que todo esse movimento é errado. Também existem católicos conservadores que acham que todo esse movimento é errado. Ora, isso não cria um laço de simpatia entre os dois? Exatamente. Assim como você tem essa ligação de simpatia dessas três igrejas com relação ao lado woke, lacrador, você também está agitando os conservadores, os católicos e os das outras religiões. O que vai acontecer é que eles estenderão o braço sobre o abismo, pegarão a mão de Roma e marcharão juntos para implementar a marca da besta. Sim. Vamos dar uma olhada neste interessante vídeo. Gente, olha só isso. Agora, o rosário católico tornou-se um símbolo do extremismo. Esse artigo teve a audácia de colocar um rosário composto de buracos de bala. Eles estão acusando os católicos de se unirem nesse movimento de nacionalismo cristão. Muito bem, Rachel Campos, o que você pensa a respeito disso? Você vai tirar o rosário de sua bolsa agora? E o que eu vou fazer com o meu que fica em cima da minha mesa? Será que vão cancelar o rosário? Quem diria que você e eu nos tornaríamos extremistas da direita, não é? Bem, parece até engraçado, mas não é. A primeira coisa que os tiranos fazem é de tentar deslegitimizar a religião, dizendo que estas são uma ameaça existencial ao Estado. E eu penso que é isso que está acontecendo. Nós estamos vendo cada vez mais artigos como este, que a princípio parecem cômicos, mas que eles estão crescendo cada vez mais, tentando associar as pessoas de fé, principalmente aquelas que aderem à tradição ortodoxa de suas fés, tentando tratá-los como extremistas, como radicais brancos. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Primeiramente, isso mostra a ignorância deles. Eu sou católica, você é, Steve. E isso mostra a guerra espiritual que estamos vivendo. O rosário, a oração, a água benta são armas espirituais contra o diabo. Nós acreditamos nestas coisas, porque cremos de fato que estamos lutando contra o mal. Então isso mostra a ignorância deles. Mas também é muito interessante que eles estejam tentando associar essas coisas com a violência. Mas quando se vê o resultado do caso Roe versus Wade, nós vemos que justamente ao contrário. Foi justamente o lado favorável ao aborto que você sabe, que atacou igrejas, difamou católicos, indo para suas igrejas e fazendo todo tipo de coisas obscenas. Então, o plano está funcionando direitinho. Ao ver tudo isso, o público acaba criando um laço de simpatia. Bem aos pouquinhos, as mentes estão se voltando para o lado conservador contra a agenda lacradora, até mesmo dentro da Igreja Católica. O Vaticano vai investigar uma diocese que apoia a missa tradicional na França. Então não é só nos Estados Unidos, é no mundo inteiro. É no mundo todo. Um comunicado da Nunciatura Apostólica da França, publicado pela diocese em seu site, declara que a visitação apostólica foi ordenada pelo Papa Francisco.
e vem após um certo número de dificuldades encontradas nessa diocese. Seguindo a tradição da Custodes Traditionis, o moto próprio do Papa Francisco de 2021, que restringe a tradicional missa em latim ou missa tridentina, o bispo Ray destacou as preocupações de vários padres e comunidades em sua diocese. Isso já vem acontecendo há um longo tempo. Até mesmo há anos atrás, com o bispo Lafevre, que era favorável à missa latina, acabou sendo marginalizado. Eles já têm jogado esse jogo há muito tempo. E agora isso já está pegando um gás. Eu faço uma pergunta. Com quem? De qual lado do catolicismo? Os protestantes conservadores criarão um laço de união com o lado liberal ou com o lado conservador? Com o lado conservador, com os tradicionalistas. Exato. E se este é o caso, não é uma estratégia brilhante de Satanás? De qual lado estava a reforma protestante no tempo de Lutero? Exatamente com esse lado. O lado tradicional. Do lado tradicional. Do lado do Concílio de Trento. Estas eram as facções em conflito. E hoje, o protestante conservador vai se unir aos católicos conservadores, os mesmos que ficaram do lado do Concílio de Trento e rechaçaram o Vaticano II. Será com estes que eles se identificarão. São estes que criarão um laço de união. Exato. Estes são aqueles que se unirão e dirão: vamos implementar normas e regras cristãs como uma união de irmãos e irmãs. Exato. Assim, a reforma protestante terá sido totalmente destruída. Sim, 100%. O movimento cristão nacionalista inclui esses católicos tradicionais e todos os cristãos conservadores em todos os países. E você quer ver as pessoas ficarem ainda mais bravas? Basta fazer com que o FBI passe a investigar católicos que simplesmente frequentam a missa latina. Isso pode enfurecer até mesmo os protestantes. Sim, com certeza. O antigo agente especial do FBI e denunciante federal Caio Serafim alegadamente obteve um documento vazado do FBI que delineia um plano de espionagem em um segmento de uma das maiores denominações religiosas da América, a divisão Richmond do FBI, que iria proteger os moradores da Virgínia da ameaça da supremacia branca, que, segundo eles, encontraram abrigo junto aos católicos que preferem a missa latina. Veja só como o laço da união está sendo fermentado. As igrejas estão se unindo. No futuro, elas criarão leis. É sempre bom ver o que eles estão pensando. Sim. Vamos assistir a mais um vídeo do Remnant para descobrir o que eles estão pensando. Milhares de guerreiros de Maria se encontraram na Basílica de Vincent de Paul, na Polônia, para rezar o rosário e frequentar a missa, para consagrar-se nesta guerra santa que estamos lutando aqui no Ocidente. Veja só isso, 8.000 homens cantando a canção da batalha, que remete ao século XII. Eles estão cantando Mãe de Deus, de seu Filho nosso Senhor, Mãe Maria, ganhe a vitória por nós. Nos envie o Filho de Deus, por amor de nós. Ouça as nossas vozes, ouça as nossas orações, atenda os nossos pedidos. Kyrie. Isso está mostrando para o mundo que simplesmente não se pode matar o cristianismo. Eu digo ao Papa Francisco, eu digo aos globalistas, vão em frente, tomem de nós a nossa missa latina. Nós já tomamos ela de volta e vamos tomar novamente. A sua perseguição está nos forçando a nos lembrar da promessa de nosso batismo, que colocamos de lado há tanto tempo, a lembrar de tudo aquilo que perdemos. Está claro o quanto vocês odeiam a nossa fé antiga e o quanto nós a amamos. Nós nunca devemos esquecê-la, e é por isso que precisamos reclamá-la urgentemente como seguidores de Jesus Cristo.
Esses globalistas, incluindo o Papa, estão nos unindo, estão nos tornando cristãos novamente. Eles estão nos acordando. Deus está usando essa gente para fazer com que nós voltemos a Deus, para que voltemos ao cristianismo, a sermos soldados de Jesus. E se isso significa o martírio, então, que assim seja. Saudações. Martin, eu realmente sinto pena deles. Eles estão se voltando às tradições. Estão se apegando ao rosário. Eu mesmo vim da tradição católica. 10 Ave-Marias, um Pai Nosso, 10 Ave-Marias, um Pai Nosso. 10 Ave-Marias, um Pai Nosso. O rosário não é para ajudar você a contar? Sim, são 10 bolinhas para cada reza. Depois das 10 bolinhas, você chega num espaço, e aí tem mais uma bolinha, que é o Pai Nosso, e aí começam novamente 10 bolinhas, até você chegar no credo, que é a cruz, quando você termina tudo. Não sejam como os pagãos, diz a Bíblia, que faziam repetições em suas orações. Além disso, Maria está dormindo, ela não pode te ajudar. Isso é paganismo moderno, é adoração a Ísis. É muito, muito triste, mas é esse tipo de religião que vai se unir ao protestantismo. Eles irão chutar areia no rosto de Jesus mais uma vez. Vão destruir o último restígio de protestantismo. Se Deus não tivesse na terra um remanescente que tem o testemunho de Jesus e que guarda os mandamentos de Deus, não haveria ninguém neste planeta para representá-lo. Isso é verdade. Então as pessoas estão lamentando a perda da religião. Mas qual religião? É uma falsa religião baseada em uma falsa premissa. Vamos ler mais um artigo de janeiro de 2023. O aumento de mortes por desespero entre pessoas de meia idade pode estar sendo fomentado pela perda da religião, argumenta uma nova pesquisa. O artigo de Tyler Giles, do Colégio de Wellesley, e Daniel Hagerman, da Universidade de Notre Dame, e Tamar Wustrom, da Universidade do Estado de Ohio, observaram a relação entre a religiosidade e a mortalidade por morte de desespero. Mas o que está levando essas mortes por desespero? Os pesquisadores observaram especialmente a anulação das leis azuis. Olha que interessante. E também está ficando muito sério. As leis azuis restringiam o comércio especialmente nas manhãs de domingo. Estas leis mostraram-se fortemente relacionadas a práticas religiosas, criando mudanças discretas que incentivavam a ida a cultos religiosos que são plausivelmente não relacionadas a outros promotores de religiosidade, disseram eles. A anulação das leis azuis causaram impacto de 5 a 10% na frequência semanal de cultos religiosos e diminuiu a taxa de mortes por desespero para 2 mortes a cada 100 mil pessoas, descobriram eles. Eu acredito que essas estatísticas deles aí são muito forçadas, mas eles estão tentando passar um recado aí. Eles estão colocando isso aí para o público ver. Sim, eles querem convencer as pessoas de que precisamos voltar à religião à moda antiga. Sabe, infelizmente, nós realmente temos que retornar a uma piedade primitiva. Sim, mas a verdadeira e não a falsa. Ah, você vê, Martin, como é importante pregarmos as 3 mensagens angélicas? Nessa altura é uma questão de vida ou morte. Vida eterna ou Eu morte eterna? Eu me sinto tão desamparado. Eu queria que todo mundo ouvisse essas mensagens. Eu queria que as pessoas conseguissem enxergar o que está acontecendo. Mais um artigo, janeiro de 2023. Os 10 mandamentos de Deus para ficar longe do pecado. Veja que a reação a tudo isso é para voltarmos às origens. Sim. Mas quais raízes? Para a religião católica.
Os 10 mandamentos são a base desse dogma. De acordo com o Antigo Testamento, nos livros de Êxodo e Deuteronômio, Deus deu o seu decálogo a Moisés no Monte Sinai para ajudar o seu povo a obedecer a lei divina. O problema é que essa lei que eles colocam aqui não está na Bíblia. Essa é a lei católica. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Este é um Deus genérico. O mandamento da Bíblia diz: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito. Esse Deus aí não é o Jeová, é uma divindade genérica. É um Deus ecumênico. O primeiro mandamento deles já quebra o primeiro mandamento bíblico, que nos proíbe ter outros deuses além daquele que tirou Israel do Egito, não é? Segundo mandamento: não tome o nome de Deus em vão. Ora, onde está o segundo mandamento da Bíblia, que nos proíbe fazer imagens e nos curvarmos diante delas? O que fizeram com ele? Apagaram. E por quê? Porque eles amam imagens. Eles adoram todos os deuses, menos Jeová. Exatamente. Daí você pode abarcar muito mais religiões nisso. Os mandamentos deles é uma aniquilação total da palavra de Deus. Este aqui na Bíblia é o terceiro mandamento e não o segundo. Agora vamos ao terceiro mandamento católico: santificarás os feriados. De acordo com o Catequismo Católico, a Igreja nos ordena a guardarmos domingo como dia santo, assim como outros dias santos, como eles mesmos especificam. Aqui eles apenas resumiram o que diz o Catequismo, que nos ordena santificar domingos e festas. E, é claro, festas prescritas pela Igreja Católica. Agora, é interessante, antes de continuarmos, que antes temos que remover todos aqueles dias santos para trazermos todos os outros dias que não têm nada a ver com isso. Em nosso país, por exemplo, eu tenho a tristeza de dizer que não me identifico com nenhum desses feriados, praticamente nenhum desses chamados dias santos. Eles não têm significado nenhum para mim. No passado, eu os considerava religiosos. Por exemplo, a Páscoa, Natal, tudo isso. Então, em certo sentido, as pessoas almejam esses dias, mas eles são tão pagãos como os que guardamos hoje. Então, todos esses dias santos, que são prescritos pela Igreja, são dias pagãos. Exato. Na verdade, só tem um feriado, um dia santo que ainda sobrou. E é o sábado do 7º dia. Exato. E agora o quarto mandamento deles, que na Bíblia é o 5º mandamento: honrarás o teu pai e tua mãe. É claro que eles removeram a promessa que estava dentro desse mandamento na Bíblia. Nos Estados Unidos, eles removeram porque os direitos da criança são maiores que os direitos dos pais. O 5º mandamento: não matarás. Bem, o aborto em si já mata esse mandamento. 6º, não cometerás atos impuros. Ora, mas se definirmos bestialismo e todos os outros movimentos sobre os quais falamos hoje como sendo atos não impuros, o que é que sobra, Martin? Exatamente. Não sobra nada. 7, não roubarás. A menos, é claro, que se roube por motivos legítimos. Ou se você mudar a definição do que significa roubar. Sim, por exemplo, Tomás de Aquino disse que não é crime roubar se você tem necessidade. Isso não seria quebrar os mandamentos. É mesmo. Bem, eu não me lembro de Jesus ter dito àquela pobre viúva que ofertou as 2 moedinhas que ela tinha o direito legítimo de sair roubando. Não darás falsos testemunhos ou mentirás. Bem, Martin, se eles são supostamente os nossos modelos, eu nem faço ideia do que seja isso. Não consentirás com pensamento e desejos impuros. Essa lei na Bíblia é a que nos proíbe de cobiçar. Eles tiveram que dividir esse mandamento em 2, porque uma vez que eles apagaram o 2º mandamento original, eles tinham que substituí-lo com alguma coisa. O 10º mandamento diz que não devemos cobiçar os bens dos outros, a menos, é claro, que você seja o Tomás de Aquino ou os seus asseclas, que se acham no direito de tomar dos outros aquilo que quiserem, contanto que tenham necessidade. Eu vou roubar a TV do meu vizinho, porque afinal eu não tenho uma. Então, Martin, essa lei aí é totalmente contrária à lei original de Deus, que está lá na Bíblia.
E sabe, se você mostrar essas leis para os conservadores que não são católicos, eles vão concordar com elas. Sim, eles não verão problema nenhum. E é nessa direção que estamos indo. Esta é a moralidade que eles querem. Mais um artigo aqui que diz assim: dê-me de volta aquela religião dos tempos antigos. Ela não protegeu os americanos das mortes por desespero? Por volta do ano 2070, apenas 1/3 de todos os americanos poderão continuar a ser cristãos, de acordo com as projeções do Centro de Pesquisa Pew. Já as pessoas que não prestam lealdade a uma fé religiosa podem chegar até mesmo a 52%. A descristianização da sociedade é difícil de avaliar e complicada de prever, mas podemos fazer a pergunta: seriam essas boas ou más notícias? Segundo um artigo de pesquisas lançado semana passada pelo Escritório Nacional de Pesquisa Econômica, um prominente grupo de discussão em Cambridge, Massachusetts, essa é uma má notícia. Na verdade, é uma notícia mortal, mas quais provas eles apresentam? Em um uso original e provocador das estatísticas, os pesquisadores examinaram as mortes por desespero depois que os estados americanos anularam as leis azuis. Essas leis baniam comércios aos domingos para que as pessoas pudessem guardar os sábados e frequentar a igreja, gastando assim mais tempo com suas famílias. Eles estão falando sobre aquela mesma pesquisa que citamos agora há pouco, mas aqui eles são mais claros. Direto. Nós precisamos de leis dominicais, precisamos voltar àquela antiga religião. Você acha que estamos nos últimos dias, Martin? Com certeza. Você acha mesmo? A Bíblia diz isso. É a Bíblia que o diz. Quando eles anularem a lei de Deus, então chegou a hora de agir. Eles anularam a tua lei, agora é a hora de agir. Ele está falando com Deus aqui. É hora de nós começarmos a agir. Chegou a hora de adotarmos uma posição firme. Não apenas dentro de um movimento, como eles fazem, seja de um lado ou de outro. O movimento que eu quero adotar é o de pregar as 3 mensagens angélicas. Vamos simplesmente falar que é uma caixa. As outras são caixas de sabão, mas nós vamos usar essa como palanque. Muito bem. Eu acho que temos que orar sobre isso, Martin. Querido Pai, chegou o momento de o Senhor agir. Eles anularam a sua lei. Esta é a nossa oração. Mas, Senhor, se possível, que todos aqueles padres, todos aqueles membros que não querem fazer parte deste despertamento secular, aqueles que são seus filhos, mas que ainda estão sentados nessas igrejas caídas babilônicas, possam enxergar isso, que vejam aonde a ideologia delas os está levando. Tira-os da Babilônia, Senhor, tira-os de lá, para que possam guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém.